Olá, agora iremos iniciar a apresentação sobre tolerância geométrica e estado de superfície. Nosso grupo é composto por João Batista Bezerra, João Vitor Machado, Luiz Jacinto e Victor Constantino. Em alguns casos, a tolerância dimensional não é suficiente para atingir com exatidão a geometria desejada para a peça. Então, aí, a partir da figura 1, né, do lado esquerdo, você tem um desenho técnico da peça, e do lado direito tem-se a peça real fabricada. Então, é perceptível que todas as tolerâncias dimensionais impostas no desenho da peça foram cumpridas. Porém, o eixo central, a linha de centro, está deformada quando comparado com o desenho da peça. Então, para o controle da geometria e para que as peças estejam dentro da forma prevista para poderem ser montadas e funcionarem adequadamente, é necessária especificações adicionais no projeto da peça, denominadas de tolerâncias geométricas. Então, as tolerâncias geométricas têm por objetivo impor condições relativas ao controle da forma de superfícies ou do posicionamento entre as mesmas. Há dois tipos de tolerâncias geométricas. São as tolerâncias de forma e tolerâncias de posição. Tolerância de forma. As tolerâncias de forma são os desvios que um elemento pode apresentar em relação à sua forma geométrica ideal. As tolerâncias de forma vêm indicadas no desenho técnico para elementos isolados, por exemplo, uma superfície ou uma linha. Aqui temos o exemplo de uma linha ideal, que ela pode vir com formato côncavo ou convexo na hora da sua fabricação, né? Depois da peça fabricada, desviando assim da sua linha original projetada. Aí, dentro da tolerância de forma, nós temos as tolerâncias de retilineidade, circularidade, forma de linha qualquer, planeza, cilindricidade e forma de superfície qualquer. Tolerância de linhas, começando pela retilineidade. A linha reta deve estar contida no volume de um sólido imaginário, que é o campo de tolerância, cuja geometria depende da forma da peça na qual está inserida. Aqui temos um exemplo de um eixo, né, uma reta teórica, de uma peça cuja simetria é cilíndrica. Então, o campo de tolerância é um cilindro imaginário de diâmetro T, que é igual a tolerância, cujo eixo coincide com a reta teórica. E a forma real desta linha deve estar compreendida no volume desse cilindro. No caso de uma peça prismática de seção retangular, o campo de tolerância é um paralelepípedo imaginário, também cujo eixo deve coincidir com a linha reta teórica. E a forma real deve estar compreendida no volume desse paralelepípedo. Este é o símbolo de tolerância de retilineidade e o valor é em milímetros. Circularidade. A linha deve estar contida na área entre duas circunferências concêntricas e de raios diferentes. Temos uma forma circular e a indicação de uma tolerância de circularidade. Forma-se duas circunferências de raios diferentes, cuja diferença do raio é determinada pela tolerância. E a forma real deve estar contida na área formada por essas duas circunferências. Essa é uma das formas possíveis. Estaria dentro da tolerância. Forma de linha qualquer. A linha deve estar contida no volume delimitado por uma esfera
de diâmetro igual à tolerância, cujo centro coincide com a linha teórica ao longo da trajetória. Temos uma linha de forma qualquer e temos a indicação de uma tolerância de linha de forma qualquer. O campo de tolerância será formado por duas linhas paralelas tangentes a uma esfera, ou uma circunferência, cujo centro coincide com a linha teórica ao longo de toda sua trajetória. Essas linhas precisam ser paralelas e tangentes a essa esfera ou circunferência. E a linha real deve estar contida nesta área. Tolerância de planeza. A superfície real deve situar-se entre dois planos distantes entre si de um valor predeterminado, o qual corresponde ao valor numérico da tolerância. Então, a superfície real ela deve estar entre dois planos que são paralelos entre si, distantes, do valor t, que é a tolerância de planeza, certo? Nos desenhos técnicos, a indicação da tolerância de planeza vem sempre precedida do seguinte símbolo. Então, nos desenhos, ela vem o símbolo da tolerância e o valor da tolerância, certo? Cilindricidade. Quando uma peça é cilíndrica, a forma real da peça fabricada deve estar situada entre a superfície de dois cilindros que têm o mesmo eixo e raios diferentes. Então, a peça ela deve estar entre o diâmetro do cilindro maior e o diâmetro do cilindro menor, né? Que a diferença entre os dois diâmetros, maior e menor, é o valor da tolerância. Então, em desenhos técnicos, a tolerância vem precisa do símbolo e o valor da tolerância. Superfície qualquer. A superfície de uma peça pode apresentar uma forma qualquer. A tolerância de forma de uma superfície qualquer é definida por uma esfera de diâmetro T, cujo centro movimenta-se com uma superfície que tem a forma geométrica ideal. O campo de tolerância é limitado por duas superfícies tangentes à esfera T. Então, as duas superfícies aqui, né, a superfície superior e inferior, elas dão a limitação à tolerância, certo? Elas limitam a tolerância. A tolerância de forma de uma superfície qualquer vem precedida nos desenhos técnicos pelo símbolo. Então, vem primeiro o símbolo e depois o valor da tolerância. Bom, pessoal, falar um pouco aqui de tolerância de orientação. Tolerância de orientação, diferentemente do que é tolerância de forma, esse tipo de tolerância serve mais para elementos que são associados um ao outro, né? Ou seja, quando dois ou mais elementos estão associados, eles pode ser necessário determinar a orientação precisa de um em relação ao outro, né, para assegurar o bom funcionamento do conjunto. Como está aqui ilustrando aqui nessa imagem, né? Essa imagem aqui da esquerda é o desenho que foi projetado para a peça. E a gente tem que, olhando assim, né, que a peça da esquerda, que a gente pode ver que o eixo ele deve ser perpendicular, o eixo aqui tem que ser perpendicular aqui ao furo. Já na peça da direita, desculpe, podemos ver que existe um erro na execução do furo aqui, né, que afeta muito a funcionalidade da peça, né? Podemos ver que tem um erro aqui, né? As tolerâncias de orientação pode ser de três tipos, né? Paralelismo, perpendicularidade e inclinação. Na tolerância de paralelismo, né, como a gente está mostrando aqui na figura 16, né, na peça a seguir, o eixo do furo superior, esse daqui, deve ficar paralelo ao eixo do furo inferior, que é tomado como referência.
Aqui está a referência, anotada pela letra A. Aqui está o furo de baixo e aqui o furo de cima. Ou seja, essas duas barrinhas aqui, elas significam que esse furo daqui de baixo tem que estar em paralelo ao eixo do furo inferior. O símbolo de tolerância de paralelismo é dado por essas duas barrinhas, né? E esse aqui é o tamanho da tolerância que deve ter. Tolerância de perpendicularidade. Na peça a seguir, o eixo do furo vertical B deve ficar perpendicular ao eixo horizontal C. Como o próprio nome já fala bem, o próprio nome já é muito autoexplicativo, né? Ou seja, esse furo B aqui, esse eixo do furo aqui, tem que estar sempre perpendicular ao eixo horizontal C, aqui, como denotado aqui, né? nessa outra vista, né? Esse furo aqui, esse eixo tem que estar sempre perpendicular a esse cara aqui. E do mesmo jeito que estava lá no outro exemplo, tem essa referência A dos dois lados, e o símbolo de perpendicularidade é esse daqui, como a gente já vinha vendo em algumas outras matérias também. Tolerância de inclinação, né? O furo da peça a seguir deve ficar inclinado em relação à base. Simples. Ou seja, esse furo aqui, o furo que tem aqui nessa peça aqui, com relação aqui a essa base, ela tem que estar sempre inclinada. Sempre. Aqui, ó. É como o próprio nome já fala mesmo. Bom, agora eu vou explicar a tolerância de posição para elementos associados, que é dividida em 3 categorias: posição de elemento, concentricidade e simetria. Na tolerância de posição de um elemento, ele é ramificado em 3, que é em ponto, em reta e em plano. Aqui em cima na direita a gente pode ver o símbolo utilizado no desenho técnico sobre tolerância de posição, que é uma circunferência com um mais no eixo. A tolerância de posição pode ser definida de modo geral como desvio tolerado de um determinado elemento. No caso do ponto, ele tem um desvio. No desenho técnico ele está exemplificado aqui, mas na fabricação ele pode ter um desvio de no máximo 0,3 milímetros. Então ele tem uma volta que é aceitável. No mesmo caso serve para a reta, onde a reta é utilizada em furos, em que o furo ele nesse exemplo tem 0,3 milímetros de tolerância. Então ele pode estar deslocado em 0,3 milímetros. No caso do plano, necessita de duas referências, nesse caso A e B, e a distância entre planos, entre o plano desejado, né, e a referência. Ele pode haver uma variação. Ele pode estar mais deslocado para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. E o aceitável, nesse exemplo, é 0,05 milímetros. Certo? Agora a gente vai entrar na tolerância de posição de concentricidade, que é definido quando seus eixos de duas ou mais figuras geométricas são coincidentes. Nesse exemplo a gente pode ver dois cilindros que têm o mesmo eixo de simetria, o mesmo eixo. No processo de fabricação, esse segundo eixo aqui, ele pode vir deslocado de 0,03 milímetros do eixo do cilindro A. Então ele pode estar um pouco... É aceitável que ele esteja um pouco deslocado do seu eixo de simetria. Caso ultrapasse o produto final, então meio que a sua função que foi produzida para fazer fica dispensável.
A tolerância de posição de simetria é limitada por duas retas ou planos, distante de um valor específico, especificado no desenho, e disposto simetricamente em relação ao eixo de referência. Então, a tolerância de simetria, em outras palavras, é um limite para você aceitar que a peça é simétrica. No desenho técnico, é bem nítido você observar a simetria da peça, mas no produto final pode haver variação, e essa variação é especificada no desenho, que nesse exemplo é de 0,08 milímetros, que pode ser essa variação. A simbologia da posição de simetria são 3 retas. Agora vamos entrar no estado de superfície, onde será explicado a influência da rugosidade na peça, no produto final, suas consequências, os instrumentos para analisar a superfície, para analisar a rugosidade nesse caso, e os símbolos no desenho técnico sobre estado de superfície, levando em conta a NBR 8404. A rugosidade, nesse caso, normalmente sempre vai existir no processo de fabricação, é algo que sempre é levado em conta, porque é possível reduzi-la, mas é muito difícil não tê-la. Nesse caso, a rugosidade ela danifica a peça, só que tem até uma tolerância aceitável para ela existir. Se passar dessa tolerância, ela vai começar a implicar na função da peça, né? Algo indesejado. A rugosidade é meio que analisada em picos, em vales, as distâncias entre os picos, o espaçamento entre um vale e outro. Isso tudo é quantificado para fazer análise se a peça está num limite aceitável. Aqui na direita a gente vê um rugosímetro, que é um aparelho que ele mede rugosidade. A gente pode ver a peça aqui, em outras palavras, é a ponta de um lápis que sai arrastando na peça. E toda vez que ela sobe e desce, ela transcreve no papel. Algo parecido com aqueles aparelhos para analisar terremoto. Mesmo conceito. Esse aparelho é útil por quê? Porque a olho nu é muito complicado você analisar a textura da rugosidade, analisar os seus desníveis. E com esse com esse aparelho é possível ampliar e analisar mais nitidamente a rugosidade. O símbolo básico para o estado de superfície. O símbolo básico é constituído por duas linhas de comprimento desigual, né, conforme mostra a figura 26, e elas são inclinadas em relação ao traço que representa a superfície considerada. Quando a remoção do material é exigida, um traço é adicionado ao símbolo básico, né, como mostra a figura 27. Quando a remoção do material não é permitida, um círculo é adicionado ao símbolo básico. Então, conforme a figura 28 está mostrando. Disposição das indicações do estado de superfície no símbolo. Então, as indicações do estado de superfície dispõem-se em relação ao símbolo conforme a figura 29, onde A representa o valor da rugosidade RA em micrômetro, ou classe de rugosidade N1 até N12. Então, está de acordo com a tabela 1. B, método de fabricação, tratamento ou revestimento. C, comprimento de amostra em milímetro. D, direção de estrias. E, sobre a metal para usinagem em milímetro. E F, outros parâmetros de rugosidade. A indicação de rugosidade da superfície. Então, pode ser definido um valor ou valores que representam a característica principal da rugosidade. Então, a figura 30 representa que a superfície pode ser obtida por qualquer processo de fabricação. A figura 31 representa que deve ser obtida por remoção de material. E, se for necessário representar valores máximos e mínimos da característica principal da rugosidade,
e eles são colocados um sobre o outro, né? Conforme está mostrando na figura 32. O A1 vai ser o limite máximo e A2 é o limite mínimo. Nas figuras 30 e 31, como só tem um valor indicado, ele representa o valor máximo admitido. Bom, pessoal, agora na NBR 8404 existem alguns símbolos para colocar no desenho técnico para facilitar a visualização. O primeiro símbolo é o símbolo de igual, que significa que é paralelo. Quer dizer que as estrias do plano de projeção são paralelas. Igual aqui, ó. A gente pode observar que tem o símbolo e ao lado tem o símbolo de igual. Então quer dizer que as estrias são paralelas. Embaixo o símbolo de perpendicular. Quer dizer que as estrias são perpendiculares ao plano de projeção. Caso vim com um X, quer dizer que as estrias possuem direções oblíquas. Elas estão entre o perpendicular e o paralelo. Temos também os símbolos em formato de letras, que é o M, para significar que as estrias possuem muitas direções. O C, para simbolizar que ela forma circunferência em torno de um eixo. E o R para formar que ela tem um procedimento radial em relação a um ponto médio do símbolo. Aqui na indicação do símbolo, segundo a regra geral de cotagem, o símbolo deve ser indicado uma vez para cada superfície e, se possível, sobre a vista que leva a cota ou representa a superfície, né? Como a gente já mostra aqui nessa figurinha aqui, né? E ela sempre tem que estar aqui inclinada do jeito que você consiga ver tanto na vertical como na horizontal, assim como as regras de cotagem normalmente, né? Quando as indicações para todas as superfícies de uma peça forem as mesmas, a indicação deve constar junto à vista da peça, como aqui na figura 35, né, próximo à legenda do desenho ou no lugar previsto para a mesma, para os dados gerais. Ou, aqui, como a gente está aqui na letra B, atrás do número da posição da peça, né? Aqui, normalmente a gente usa mais esse aqui, né? Quando o mesmo estado de superfície é exigido pela maioria das superfícies de uma peça, elas devem ser indicadas como mostrado na figura 35. Foi a figura que eu acabei de mostrar para vocês, com os seguintes acréscimos, né? Aqui é o estado das outras superfícies em parênteses, aqui, do jeito que a gente mostra aqui nessa figura 37, ou um símbolo básico como mostrado na figura 26, é uma figura lá do começo, né? Entre parênteses, sem outras indicações, aqui, ó, do jeito que a gente está mostrando aqui nessa figurinha, tá? E é isso, pessoal.